Olha aí, meu. Rádio Geeks, estamos de volta. Muito boa tarde. Esse é mais um Tecnomagia, diretamente aqui da Rádio Geek em São Paulo. Nós estamos celebrando o nosso 30º programa. Olha só! E Solange aqui do Voicers, ela já foi entrevistada como entrevistada. E hoje tá aqui pra gente poder fazer aquele formatinho Voicers de programa, sabe? Aquele que vocês gostaram, que a gente vem aqui meio sem entrevistado e traz toda a parte de Techs and Trends, ou seja, tecnologia e tendências. E hoje o nome do programa, especialmente, é Voicers Experience, né? Ou seja, as experiências Voicers que a gente aplica no mercado com tecnologia de ponta, cujo objetivo é pôr a mão na massa, na máquina. Pôr a mão na máquina. Na máquina, é uma massa que vira máquina. É isso. E aí, desse lugar, as pessoas têm muitas dúvidas sobre as tecnologias. O gap cognitivo, até vocês experimentarem, talvez leve uma curva maior para entender que as tecnologias já estão entre nós. Então, se você tiver alguma dúvida, enfim, algum questionamento específico que vocês possam tá querendo trabalhar aqui conosco, eu sugiro que vocês mandem pro WhatsApp aqui da rádio, né? Que é um WhatsApp especial. Eu vou pegar o número aqui, só um segundo, que é o 973136617. Esse é um programa que pode gerar muitas dúvidas, então se a gente não responder ao vivo, a gente responde a posteriori. O objetivo é que depois vocês possam ter acesso a esse programa tanto no YouTube do canal, quanto a gente está ao vivo agora na página do Facebook. A gente está em todas as principais correspondentes aí em vias de podcast. Depois de uma semana, vocês podem procurar Tecnomagia, seja de Spotify aos clouds da vida, aos Deezers, e vocês vão poder encontrar esse conteúdo, tá? Se vocês gostem, por favor, sigam fazendo as interações das mídias sociais, dando like, repost, manda pro colega. Enfim, eu recebo muita informação de pessoas que falam assim: poxa, Lígia, a gente escuta o Tecnomagia caminhando de manhã, correndo, pessoal que começa o dia ou termina o dia. E é sempre muito bacana receber de vocês de que forma vocês escutam a gente, né? Em que lugar vocês recebem a gente. Então, continuem entregando aqui, seja através do WhatsApp da rádio, ou seja através das próprias mídias sociais aqui da rádio, do Voicers ou minha pessoalmente, tá bom? Bom, tô aqui com a Sol hoje porque quando se trata de Voicers Experience, a gente vai geralmente em time, tá? Quem contrata, quem realmente traz as experiências de máquina do Voicers, ele geralmente tem a oportunidade de receber todos os Voicers juntos, né? Os Voicers que trabalham mesmo as máquinas. Então, que somos eu, Solange, Milena, Léo, Leandro, e a gente realmente vai com todas essas máquinas num circuito e fica com você geralmente de 2 a 4 horas para que todas essas possibilidades de experimentação de máquina aconteçam. Então, eu queria começar perguntando pra você por que a gente faz isso no mercado e a sua experiência. A gente já desmaterializou, a gente gosta de dizer que mão na máquina desmaterializa e dá acesso a tecnologias para certamente mais de 1.000 pessoas aí no último 1 ano e meio. Sim, né? As experiências são grandes, são muitas pessoas tocadas, né? Tanto pela máquina como pela nossa equipe, através da relação humana. Eu gosto muito de falar ali que futuro, ele passa por alguns processos. Primeiro, de imaginar. A gente precisa imaginar como seria o nosso futuro para que a gente possa realmente criá-lo. E o segundo é de ter acesso. Como que nós vamos ter acesso a algo que nós queremos construir se a gente nem imagina do que se trata, ou se já está no mercado e a gente não tem um mínimo de conhecimento, como é que nós vamos ter base para essa construção? Perfeito. Então, as experiências que a gente desenvolve, proporciona para diferentes públicos, ela possibilita esse acesso. Eu falo que é antecipar o futuro, é já viver um futuro estendido, né? A gente consegue viver um pouquinho já no presente, de uma forma ainda limitada, para entender como que isso vai se exponencializar daqui 5 ou 10 anos. Perfeito. Eu acho que esse é o real objetivo, é o acesso. E
E o repertório, né? Porque no final que você fala, como é que você pode imaginar aquilo que você não sabe que existe, significa que você está ganhando um repertório. E se você não tem ele, não tem essa imaginação de futuro. Bom, a primeira tecnologia, e aí eu vou pedir pro nosso arquiteto da Matrix aqui, Gabriel, põe pra gente a primeira foto. Esse daí a gente vai começar a falar da tecnologia VR, ou seja, de realidade virtual, realidade imersiva. Né? É aquela que você põe, muitos já experimentaram talvez no shopping, ou mesmo aqueles óculos de papelão, só que você põe e perde a noção da realidade. Você não tá mais aqui na sala, você tá no lugar aonde aquela pessoa arquitetou para você estar. Muitas vezes na montanha-russa, debaixo do oceano, no alto de um prédio. As pessoas têm essas experiências com mais frequência nos óculos mais populares. E a gente lá no Voicers trabalha muito com todos eles. A gente tem desde o de papelão até passando pelos intermediários que vêm, né, dos colegas chineses e até chegar naquele que a gente entende que é uma das experiências mais potentes, que é o Rift. E aí é o que o Gabriel tá mostrando aí na foto. Ele é o óculos, e aí se escreve com U-L-U, né? Não óculos. Né? É o material, é o produto do Facebook. Eles adquiriram a Oculus alguns anos atrás e hoje se torna uma das grandes empresas que está capitaneando aí a massificação desse óculos mesmo, né? A gente teve aí, 2 anos atrás, o Zuckerberg falando que ele tem um target de mover 1 bilhão de pessoas para essas realidades imersivas. Ele tem, sei lá, 1%, 2% do mercado que ele tá targeteando migrado. Então, ele tem muito trabalho aí, né? E para isso melhorar, a gente precisa diminuir o tamanho desses óculos de mergulho. Ainda parece muito pesado. Sim. Eu preciso perder os fios. Então, quanto menos fios, melhor. Eu preciso ter mais narrativa dentro, mais experiências, né? Para as pessoas se interessarem. E ter essa possibilidade, de repente, de ser acessível, né? Então, hoje, aí no site vocês estão vendo 2 opções. O Oculus Quest e o Oculus Rift S. O Oculus Rift é o que nós temos lá no Voicers, tá? Vou deixar só o primeiro dizer qual que é o valor deles. Se as pessoas quiserem comprar, se tem no Brasil. Só aqui frisando que esses são as melhores tecnologias hoje que a gente tem no mercado, são tecnologias de ponta mesmo. Com o melhor de VR a gente encontra nesses óculos. Porém, ainda não acessível no Brasil. É difícil, né, gente? Mas vai chegar. Nos Estados Unidos, e aí eu falo nos Estados Unidos porque é a matriz. Mas fora do Brasil, a gente vai encontrar o Quest na média de $399. Perfeito. E aí o diferencial dele pro Rift é que ele não precisa do computador. Ele já é um óculos sem todos esses fios que a gente utiliza. Porém, ele tem... A parte gráfica dele não é tão boa, tem uma qualidade tão grande quanto a do Rift. O Rift é o mesmo valor, $399 nessa faixa. Que é basicamente o óculos, né? E qualquer tipo de sensor que ainda exista. Mas a diferença é que o Rift A diferença é que ele precisa de uma máquina, de um computador muito potente. E aí torna quase que inviável, por enquanto, o acesso financeiro dele, né? Desse aparelho. O Quest, como a Sol disse, a $399, ele não precisa de nada. Ele não precisa nem de joystick, ele não precisa nem das mãozinhas, né? Porque nesse mundo virtual você ganha mãos. Para você fazer isso hoje na versão mais potente, você tem realmente uma mãozinha. A versão mais nova desse Quest, que ainda vai ser lançado agora dia 21 de maio. Exato, nos Estados Unidos, ela não vai precisar de nada, mas ele é menos potente. O lance de ser mais potente é o que fica caro, o bundle. Ele é sempre $399 desde que a gente adquiriu ele. O que é caro é esse computador, que aí... Se você juntar com $399 mais o computador, o pacote, o que chamam de bundle, ele vai ficar entre $1.500 a $2.000. Com o dólar a quase 5,
É difícil até se você for comprar lá, entendeu? Aqui, esse pacote, essa história, as pessoas vendem entre 20 mil e 30 mil reais. Então, são tecnologias que ainda é muito difícil. Você tem que absorver e experimentar a partir de ilhas, né? E isso é uma das coisas que a gente faz lá no Voice. A gente cria essa ilha. Tanto que é difícil ainda esse acesso, que todas as experiências que nós fizemos com o Rift, seja grandes executivos ou pessoas mais simples assim, ninguém ainda tinha experimentado. Então isso é muito interessante de ver o quanto a nossa experiência realmente está dando acesso e o quanto isso ainda é embrionário. Maravilhoso você ter lembrado isso. Vamos colocar dentro para as pessoas entenderem o que a gente faz. Depois que a gente leva essa máquina, quais são as narrativas? Porque essas experiências não são você pôr a máquina na cara. É você ter uma narrativa conectada a uma fala. Geralmente a gente faz uma fala, eu faço, a Sol faz. E depois a gente vai com as máquinas para as pessoas começarem a entender. Não só que, isso é um videogame. É mais do que só isso. E aí, eu vou pedir pro Gabriel colocar, então, a segunda opção que a gente tem aí de link, que já é um vídeo. A gente tem 4 experiências. Vamos começar pela que o Gabriel tem, que é o do Google. Conta um pouquinho como é que é essa experiência, Sol, e o que as pessoas podem experimentar, do que a gente chama, na verdade, ter essa experiência do Google Earth dentro do VR. A experiência eu falo que é uma das melhores, assim. É impactante. Na verdade, é uma viagem que você faz com teletransporte. Você consegue se teletransportar para qualquer lugar do mundo, aqui, planeta Terra, e até fora. Você escolhe um pontinho, se teletransporta, pousa. Então, nesse momento eu quero estar no Egito, em cima das pirâmides. Eu consigo fazer esse teletransporte. Então, é uma viagem. É um meio de transporte, rompendo barreira em tempo e espaço. Maravilhoso. Eu acho que a gente tem aí também uma coisa que a gente gosta de brincar muito, que é o efeito astronauta. Dizem que os astronautas, quando olham a Terra de fora, lá do espaço, eles têm essa sensação de que eles não pertencem mais só ao país que eles vieram, que eles estão representando ali no macacão, enfim, no uniforme deles. Eles têm a real sensação de que eles são terráqueos, de que eles são terrenos. E que o fato deles terem nascido uma parte daquele planeta não mais os separa, mas somos todos uma única raça, entendeu? E é isso que um pouco que eles conseguem, porque a gente começa a jornada ali de fora do planeta, né? E aí você vai fazendo zoom in, zoom in, zoom in, e aí você vai pousando, né? Você voa ou você anda como gigante pelo planeta até chegar num ponto. Tá tudo mapeado, é muito perfeito já. E imagina que é perfeito, é muito bom e ainda é uma versão beta. Imagina quão bom vai ser daqui 10 anos essa história, entendeu? Então imaginem que um Google Earth não é um videogame, não é um mapa que você vê hoje do Google na sua janela do computador ou do celular. Eu acho que é realmente essa coisa que a Sol falou, um meio de transporte. A gente tem que começar a se acostumar que VR também é um meio de transporte. Vai transportar os nossos sentidos ali. Bom, a segunda narrativa que a gente gosta muito, Gabriel, se você puder colocar, que é a da Disney, conta aí o que é essa, Sol. Eu falo que aqui a gente pode viver os nossos personagens, né? Quem gosta de todo o contexto Disney é que você consegue realmente viver as suas histórias preferidas, experimentar ali, estar em um cenário da Disney. É uma das experiências que quem se encanta com esse mundo consegue também se encantar através do Oculus Rift. Maravilhoso. Então, você tem desde, sei lá, uma experiência como se você fosse a Bela num jantar com Lumière, você senta na mesa e pega as coisas que a velhinha tá te mandando, né? A vela, o Lumière, enfim, o candelabro. Até uma experiência de Star Wars, de você ser a Rey, você tá lá naquela moto, aquela capitania no deserto, e as coisas são gigantescas e, enfim. É um pouco do que a gente vai experimentar sobre... ver uma narrativa que a gente gosta muito sobre a visão do personagem. Sim. A gente conversa muito com os experts da área. Não tem uma aposta muito grande que os filmes todos vão ser refilmados para VR. Mas que pequenas e importantes cenas, sim. Para que você sinta como é que é I Am Your Father, se você gosta do Star Wars. Você sendo Darth Vader falando, você sendo Luke recebendo. Eu acho que essas pequenas cenas de impacto que a gente não esquece, que fica rodando na nossa cabeça, a gente vai poder viver na pele dos personagens. É um pouco do que a gente consegue
vivenciar já nessas experiências. Sim, exato. Bom, aí a gente tem mais duas que não tem aí nenhuma versão de vídeo, mas a Sol também vai falar, porque eu acho que elas são experiências que a gente usa muito no mercado, quando os times pedem. E aí, como é que a gente faz isso? Vocês vão contar a necessidade de vocês e a gente tem milhões de narrativas. Essa é a que a gente mais oferece, porque a primeira, como você disse, meio de transporte. A segunda é como é se tornar uma outra pessoa, né? Esse mapa de empatia, esse mapa de ressignificação na pele do outro. E aí a gente tem também a dos 5 sentidos, que são as diferentes simulações. Isso. Nessa experiência, a gente vai ter algumas telas diferentes. Então, você começa com uma tela mais básica, com gráficos mais básicos. E ali você vai testando mais o seu sentido visual. E aí, as telas, elas vão evoluindo a qualidade da tecnologia e a imersão. Então, na última fase, você vai conseguir testar todos os seus sentidos, desde o auditivo, visual, emocional, assim. Só não o paladar, que você não vai comer lá dentro. O resto tudo você vai. Por vai. enquanto ainda não, mas você consegue sentir nessa experiência a evolução tanto da tecnologia e tanto da sua imersão nela. Então, é bem interessante. Perfeito. E aí, o último que a gente gosta muito também é o corpo humano, porque a gente faz alguns trabalhos com o pessoal da área de saúde, né? Soft medicine, essa coisa da medicina, enfim, os profissionais da saúde. E aí tem um impacto muito grande, né? Você botar um médico para ver um coração do tamanho real e ele poder entrar dentro do coração e ver os ventrículos pulsando, Sim. Entendeu? Ele não tinha visto isso ainda. Isso muda toda a base de conhecimento prático que a gente tem dentro de medicina. Porque uma coisa é você estudar um coração que tá ali morto, né? Não tem pulsação, você estuda dentro daquilo que você está visualizando. Com essa experiência, você consegue entender como é que o coração funcionando, pulsando, com as veias principais ali bombeando sangue e você precisando fazer uma intervenção, como é que isso funcionaria, os impactos, o tempo necessário. E aí, dando um exemplo, a gente consegue expandir isso para todo o corpo humano e toda a sua complexidade de tecido, ósseo, enfim. Realmente é uma mudança que a gente vai ter para melhor assim, na medicina, para treinamentos dos médicos. Veio só para agregar. É uma experiência que ainda é simples, mas como a gente disse, né? Tá só no começo, ela tende a expandir e só agregar valores aí para tudo que a gente já tem até hoje. Não, maravilhoso. Eu acho que é um pouco do que a gente chama de arquitetura de memória, né? Os educadores vão ser arquitetos de memória. Você não vai passar conhecimento, que nem... Eles podem hoje treinar com os robôs, que são super próximos ali, ou eles podem treinar com as janelinhas lá em 3D no computador. Mas eu acho que aí é uma transferência de memória mesmo, sabe? Você tá ali dentro do órgão do corpo humano. Eu vejo muitos médicos entrar em catarse, eles se emocionam, seja porque eles começam a rir muito. Cara, isso é incrível. Tem uns que se emocionam mesmo, né? De chegar a chorar. Então, assim, é um outro ambiente de conhecimento e transferência de conhecimento que a gente não tem costume ainda para falar, só experimentando. Isso cabe com todas as áreas. Quem dá aula de história, quem dá aula de português, quem dá... Como é que é aprender história, não só falando do Egito, mas no Egito, entendeu? Dentro de uma tumba de Tutankhamon, que é uma das narrativas que a gente tem lá também. E por aí vai. Bom, agora a gente vem para a segunda tecnologia, que é a tecnologia AR, né? Que é de realidade aumentada. Essa tecnologia, ela é mais difícil de se encontrar no mercado, e a Sol já vai dizer por quê. Mas ela é uma tecnologia que os especialistas dizem que a gente vai viver 80%. Aqui a gente acabou de explicar a de realidade imersiva, 20% do tempo. Quando elas forem maduras, né? E tiverem entre nós óculos menores, quando o 5G já vir para ajudar, porque a hora que o 5G entrar, a latência vai ser muito menor entre processar na nuvem e descer na máquina, seja óculos, lentes, sei lá o que a gente vai estar vestindo. Hoje em dia eles são grandes porque eles processam na máquina, seja na máquina óculos, seja na máquina para receber o processamento da máquina do computador. A hora que o 5G fizer isso, né? Porque vai processar na nuvem, mas o processamento vai ser latência zero porque a transferência pelo 5G é muito rápida, a gente vai ter aí o AR e o VR mais maduro, né? E a hora que tiver maduro, 80% do tempo a gente vai ficar na realidade aumentada. Ou realidade mista, ou computação espacial, são vários nomes que estão dando no mercado. E aí, Sol, quais são os aparelhos que a gente tem no mercado e qual a gente trabalha e por quê? Quando a gente fala de realidade aumentada,
Nós temos pouquíssimas opções ainda hoje no mercado. E são opções que, acessível, falando de custo, estão ainda bem distantes. Então, por exemplo, se eu vou falar das 2 tecnologias de ponta, que são as que vão trabalhar numa qualidade bem superior. O HoloLens, que é da Microsoft, é uma tecnologia que, por enquanto, não está acessível ainda ao consumidor final. O valor dele é mais de $3.000. E ainda só para B2B, né? Para empresas que eles vendem. Exato. A segunda é o Magic Leap, que ainda é uma experiência. Tá no desenvolvedor ainda. A gente ainda nem consegue dizer em que processo que ele está. Qual fase desse processo. Também mais de $2.000. Também é para B2B. Ainda não é para consumidor final. E aí vem a tecnologia que a gente tem hoje acessível, disponível, que o Voicer trabalha nas experiências, que é da Lenovo, que é o Jedi Challenge. Que eu acho que o Gabriel pode colocar aí pra gente. Só um parênteses em relação ao Magic Leap. Ele até tem a venda do consumidor final. Só que ainda muito abaixo do que a gente pode... Assim, mais de $2.000, mais próximo de $3.000. E o lance do Magic Leap teve muita promessa no mercado... E não se converteu, sabe? A gente estava vendo os números. Os últimos 6 meses foi o primeiro movimento de lançamento que eles começaram a sair do B2B, do desenvolvedor, na verdade, não é nem do B2B, do desenvolvedor para mercado. E aí eles tinham a expectativa, fizeram 100 mil aparelhos e venderam só 6 mil em 6 meses. Então, assim, alguma coisa ainda precisa... Quando a Sol fala, tá em desenvolvimento, é desse lugar. Não tá pronto, o mercado não consumiu. Seja porque é muito caro versus o que se entrega. A gente ainda vai ver a versão, esse é o Magic Leap One. A gente vai ver a versão, as próximas versões, mas o que a gente experimentou aqui no Brasil, ainda tem muito para entregar, entendeu? A realidade aumentada é uma realidade necessária. Quem quiser ter uma noção de realidade aumentada, Years and Years é uma das séries que a gente indica. E Anon no Netflix. São bastante distópicas, mas o comecinho do Anon, principalmente, que eles estão andando na rua e aquele monte de coisa digital rodando ao redor de cada ser humano, é mais ou menos por aí que vai a realidade aumentada, tá? E aí quando você fala do 5G, eu acho importante a gente frisar isso, porque até hoje, toda a evolução de internet que a gente viu, do 3G por 4, 4,5 agora, sempre ficou muito limitado ao uso do celular, né? De algum nuvem, enfim, processamento de dados e tal. Mas o 5G, ele vem para conectar tudo a todos. É isso. E o poder do 5G é dar desenvolvimento, principalmente para a realidade aumentada. Não, perfeito. E aí você estava falando do que a gente tem lá, que é o Jedi Challenge. Eu não sei se o Gabriel já tirou e já pôs, eu peço para ele pôr de novo, o mesmo desse Jedi. Porque é o que é acessível para a gente poder trazer como experiência. Tem mais de um óculos e para você mesmo, você, né, ainda não tem no Brasil, mas você pode ir lá comprar porque o preço é acessível, né? Alguém que tem acessibilidade para fora do país, Estados Unidos, você vai ver o que a Sol vai contar. Sim, o valor dele comparado às outras que a gente falou aqui, tá bem acessível, entre $70 a $100. Às vezes tem umas promoções relâmpagos aí, você consegue até $50. Comparado às outras, tá bem acessível, né, Lígia? Tá bem. Mesmo com o dólar a quase 5, né? O resto ali, dólar a quase 5, dá quase um carro popular, entendeu? E é uma tecnologia de forma gamificada, né? Você vai transvestir-se ali no Star Wars, fazer a sua luta com o seu personagem preferido. Mas é uma tecnologia muito boa, o gráfico é muito bom, os elementos que vão nos rodear ali são excelentes. Dá para ter uma experiência muito boa, um conhecimento muito bom do que é realidade aumentada, como que a gente vai realmente interagir com ela. Maravilhoso. E quem é fã de Star Wars mesmo, eu acho que rola até uma lágrima caindo, porque a hora que você pega o sabre é físico, como vocês viram no vídeo, mas o que sobe digitalmente, ou seja, o laser, né, o sabre de luz, a luz que sobe, é de realidade aumentada. Então dá aquela experiência de e subir assim.
A gente viu muitos executivos e profissionais e pessoas que têm acesso bastante, né? Principalmente em multinacionais, que tem um monte de gente fora do país o tempo todo. Do tipo, quem tá fora do país, me dá o seu endereço do hotel que eu vou mandar agora, compra na Amazon, entendeu? Muitos fizeram isso. Enfim, a nossa próxima tecnologia chama-se Muse. M-U-S-E, Muse Meditation. É o que a gente chama de expansão de consciência programada, todos os dias de manhã e de noite. É uma tecnologia de ponta. Ela... Vou deixar a Sol explicar, vai, porque ela que é a expert. Geralmente, quando a gente vai com as experiências, o Muse é da Sol, né? Tem uma longa fila, é o que a galera mais espera na fila para fazer, porque tem essa coisa de todo mundo querer saber o que essa tecnologia faz com ela. Eu acho que é uma tecnologia que chama muita atenção, porque ela vai fazer uma leitura cerebral, né? Ela vai entender como que o seu cérebro se comporta em meio à crise, em meio ao caos, para te dar feedbacks. Então as pessoas têm muita curiosidade no sentido, como assim vão ler a minha mente? Fica meio Black Mirror, né? Mas é uma tiara, né? É uma tiara. Tem alguns sensores, você coloca aqui na testa e fica os sensores atrás da orelha e na testa. E ela consegue realmente captar o seu comportamento cerebral em meio a uma situação que ele vai proporcionar ali na experiência. Então, por exemplo, barulho de chuva. O quanto você consegue se concentrar, respirar, manter a calma para que o barulho de chuva diminua e o som de pássaros apareça. Tudo através do simples respirar, tá? Porque é isso que ele te ensina todos os dias de manhã. Então, 2 minutinhos de manhã, você vai colocar lá. A hora que você entrar, ele vai conseguir saber em que momento está o seu cérebro. Se você conseguir, através da respiração, trazer da tempestade. Porque tempestade é só a tradução do seu cérebro. Quem está em tempestade não é o som que você está ouvindo, é o teu cérebro. Porque ele está mapeando isso. E aí você vai, através da respiração profunda, né? Quantas vezes você respira... Aqui embaixo, né, na barriga, a gente geralmente tem uma respiração que vai até o peito e sobe, né, curtinha. E eles falam que muito essa coisa do mindfulness, da meditação, é você simplesmente respirar. 2 minutos de manhã, 2 minutos à noite, ele vai te ensinar como é que é seu corpo quando você está ouvindo tempestade. Sim. E como é que é seu corpo quando você está ouvindo passarinho. O objetivo não é sair com a tiara na cabeça, né? Não. Realmente é um treino. O que essa tecnologia está ensinando, que o nosso comportamento, ele é previsível. É só você treinar. Exato. E aí, como que a gente lidar com o caos? E o interessante dessa tecnologia é que ela te ajuda a mensurar a sua evolução, o resultado. Então, para quem pratica meditação, consegue mensurar o quanto está evoluindo ou quanto não está evoluindo. Para quem não pratica, será que precisa praticar? Será que não? Eu estou estressada, eu consigo me concentrar em determinada atividade sem que fatores externos interfiram? A tecnologia ela vai te dando, através de resultados, essas respostas. Então é bem interessante. Acho que de todo mundo que você já viu o cérebro, Sol, que você já mapeou o cérebro, existe um percentual, assim, 10% do pessoal que passa são pessoas que escutam passarinhos, e a maior parte é a gente mesmo, tá? Porque o problema não é você estar estressado. O problema, a vida contemporânea é estressante mesmo. O problema é você ficar em estresse. Exato. É isso que adoece. Então, assim, a hora que a pessoa fala, não, agora eu vou sair dessa reunião, desse call, desse dia, eu vou respirar e e eu trago de volta o meu estado de presença plena, que é esse estado de passarinhos que o aplicativo propõe. Quem que bota pela primeira vez ali, tem um feeling seu de um percentual da galera que passa na sua mão ali, que sempre é um monte de gente nas experiências. São muitas pessoas, vocês não têm ideia. Olha, no geral, as pessoas ouvem, em média, até 6 vezes. Tá. É o habitual, assim. E todo mundo escuta? Não. Não, né? Não. É o que? Uns 50%, uns 30% das pessoas que escutam passarinho? Uns 50%, Tá. Vamos dizer assim. Pessoas que conseguem ouvir mais de 7, Tá. 20%. Tá bom. A grande maioria não ouve nada, ouve 1, 2. E tem aqueles que... Já teve uma pessoa que conseguiu ouvir 22 vezes. É mesmo, eu não sabia. Porque de vez em quando eu aplico recorde. também. Essa eu nunca nem chegou perto. Foi o recorde. O recorde de todos, assim, que eu conheço. passarinhos. Mas é uma Em 2 pessoa minutos. que já praticava, né? Meditação. Então a gente viu que o resultado
o exercício dela é válido. Tava Maravilhoso. dando resultados. Sol, conta pra gente, compra aqui, qual o valor, ou não compra aqui, qual o valor? Olha, ainda não está disponível no Brasil, mas o valor é acessível. E aí vai ter 2 versões. A primeira versão, que é a que nós temos, é a tiara mesmo, com as experiências que ela já proporciona, que são algumas, valor de $145. Perfeito. A segunda versão, ela já vem com um pacote de assinaturas com mais meditações, né? Mais experiências para você realmente meditar e não ficar só naquele exercício básico. Aí o valor é de $270. Perfeito. E agora a gente vai para nossa última tecnologia para fechar o nosso programa, que são os assistentes de inteligência artificial que chegaram ao Brasil. Vou pedir para o Gabriel colocar a primeira delas, que é a Alexa, que chegou primeiro, né? É a Alexa da Amazon. Echo, Dot, a Amazon vai ter que se acertar com esse nome, né? Ou é Alexa ou é Dot, Alexa Echo. Tem a diferença da Echo e do Dot, mas é uma confusão, tá? A que chegou no Brasil em larga escala é a Dot, que é a pequenininha. Conta um pouco, Sol, do que você viu por aí desde outubro do ano passado. O benefício de ter chegado no Brasil é que a gente já consegue se comunicar com essas assistentes através do nosso próprio idioma, né? Que é o português. Isso era uma barreira muito grande para quem ainda queria acessar essa tecnologia. Então caiu por terra já essa barreira idiomática, então as pessoas já conseguem conversar, já conseguem comprar aqui no Brasil, tá bem acessível, tá em torno aí de R$250, o mesmo valor bem próximo do que nós pagaríamos fora do Brasil, então... E aí consegue ter a facilidade das lojas de departamentos famosas aí, sim, dos parcelamentos. Então assim, esse vale ter em casa para experimentar. Isso, vale comprar aqui mesmo no Brasil. E já o Google Homes ainda não tem na versão português. Que acho que o Gabriel pode colocar também o Google Home aí para o pessoal ir vendo. Vocês estão vendo a versão grande desses 2 vídeos? A versão que a gente está falando que, né, do Brasil, ela é pequenininha, tanto da Dot quanto do Google Home, né? Que aqui no Brasil vai chegar a versão mini, ou enfim, chegou, enfim, no final do ano. Mas a gente não teve tanta facilidade para achar onde compra. Algumas lojas de departamento estão falando, chama Nest Mini, né? Nem o nome funciona muito bem no Brasil, né? Nest. A diferença do Homes do Amazon é que o Google Homes você vai conseguir conectar, inclusive, a sua televisão. Tem o Chromecast, essa coisa toda que também é da Google. Enfim. Sim, mas basicamente você já consegue pedir suas músicas. A gente já consegue pedir táxi, Uber aqui no Brasil? Olha, existem pessoas que falam que conseguem abrir o aplicativo, né? Todas as grandes marcas estão lá, tipo, abre o meu aplicativo tal, desde o banco até o Uber. Tem alguns colegas que fizeram testes, conseguiram pedir iFood. Eu ainda não fiz, então só posso falar daquilo que eu testei. O que a gente testa é notícias, previsão do tempo, pede pra nos acordar. Exatamente. E já é ótimo. Eu acho que esse é o caminho. Mais do que essa interação de entender como é que funciona a inteligência artificial, é a tendência que essas tecnologias vai trazer, que é a da experiência de voz, né? Os serviços que nós vamos ter acesso ao futuro vai ser tudo por comando de voz. Maravilhoso. Eu acho que é isso que a gente quer chamar a atenção quando a gente traz essa experiência. Porque, assim, assistente com inteligência artificial a gente tem nos celulares há muito tempo. O ponto é, adulto aqui, levanta a mão. Quem usa, eu vou baixar a minha. A gente não tem esse behaviorismo de sair usando, né? Quando a gente faz essa pergunta nas salas de treinamento, nas salas de experiências voices, 10% levanta dos adultos e fala, eu uso, sabe? Como assistente, bota na minha agenda, liga pra não sei quem. Uma parte do tempo a Siri, eu tenho o Apple, então a minha Siri tá desligada. Eu não uso. Em casa eu uso as torres, entendeu? Há 3 semanas atrás eu estava num workshop com um dos grandes bancos aqui do Brasil. Eles estão preocupados já em trazer experiência para além do abre o meu aplicativo do banco, sabe? Que as marcas todas, quando entrou a Alexa no Brasil, botaram de alguma forma esse abre o meu aplicativo, sabe? Eles querem que a gente possa usar a torre como um consultor financeiro, por exemplo. Estavam lá fazendo não sei quantos dias de workshop, de entrevistas, para que pudesse ter um serviço de verdade de consultor através daquela torre. Então, as empresas estão preocupadas e comprometidas em disseminar essa tecnologia. E como a Sol falou, o grande lance aí é
a internet com a voz, né? A internet no ar, a internet buscada não pelo dedinho, mas pela voz. Que é isso que 5G também vai vir fazer pela gente, né? Deixar tudo muito mais... fluido, né? Até o pé da mesa vai responder. E aí a gente entra num monte de discussão aí no futuro, que é... Educar vai ser realmente memorizar as coisas na cabeça? A gente precisa de uma vez por todas. Não é assim migrar, porque eu sei que tem muita migração já feita nas educações mais preocupadas em formar humanos. Mas deixar que as pessoas memorizem aquilo que elas amam, né? E que por tabela fique guardado no coração. A palavra em inglês para memorizar é by heart. Ou seja, eu guardo no coração, pelo coração. E é por isso que eu sei reproduzir. Não que eu sou obrigada a guardar, né? No mundo onde o pé da mesa vai falar, porque a internet vai ser por voz e vai estar no ar, eu acho que a gente vai ter que repensar mesmo, de uma vez por todas, acabar com essa memorização, né? As nossas crianças fazendo prova à base de memorizar coisas. Pelo amor de Deus, professores. Estão vindo aí, dá o colega e a cola. E deixa eles criarem a partir disso, porque eles já são essa geração. Eu vejo minha sobrinha, eu lembro que uns 3, 4 anos atrás, ela estava estudando e ela ficava com a Siri a tarde inteira, né? Eu acho que ela tinha um trabalho, uma prova de história, e ela fez perguntas para a Siri. A Siri falou assim, olha, a resposta é tal, a propósito, teve 15 pessoas da sua lista de contato que fizeram a mesma pergunta. Então, tava ela estudando com a Siri e mais 15 coleguinhas, entendeu? É dessa geração que já tá na mão de vocês. Acho que esse é um pouco do apelo, né? Fazendo o nosso lado aqui de professoras. Isso. Bom, eu acho que esse é o nosso programa. A gente chega ao fim. E desse lugar... Hoje foi mais um capítulo daqueles que a gente não entrevista, mas a gente conta para vocês tecnologias e tendências, Techs and Trends. E hoje foi sobre Voicers Experience, é o tipo de coisa que a gente faz no mercado, desmistificando as tecnologias de ponta que a gente dá acesso a vocês porem a mão na máquina. Sol, se eu tivesse que dar uma mensagem final aí sobre acesso e repertório, acesso e imaginação sobre o futuro, por favor. Eu quero dizer que não se poupem dessas experiências, procurem o Voicer sair. A gente tem uma agenda cheia que vocês podem ter acesso, seja de forma free ou não. A gente tem todos os formatos para que vocês participem, mas para realmente vocês se desmaterializarem, que é o que a gente costuma dizer aqui que essas experiências causam. Para que realmente vocês criem repertórios, memórias, construções de futuro, expandam a consciência, entendam como isso vai nos conectar com o nosso lado humano, porque é o que a gente trata muito aqui no Voicers, como que isso vai afetar o nosso futuro do trabalho, das relações, enfim. As experiências, elas não são uma parte de entretenimento. É realmente uma mudança de paradigmas, é uma nova versão de mim mesma, como é que eu vou lidar, como é que vai estar minha humanidade quando todas essas máquinas estiverem potentes e latentes. Então é um exercício, não só de futuro, não só de tendência, não só de entretenimento, mas de humanidade também. Maravilhoso. E com isso a gente termina aqui mais um programa Tecnomagia na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem, e a gente aqui completamente apaixonados por tudo isso que a gente contou hoje. Muito obrigada, até semana que vem.